Fala galera, e aí, beleza pura? Os capítulos separados para a leitura de hoje são Gênesis de 19 a 22. Mas para esse nosso comentário aqui eu quero pensar só no capítulo 19. Quando eu olho para o capítulo 19, eu penso em erros e consequências. Ló era sobrinho de Abraão. Teve todas as oportunidades que Abraão teve. Quando Abraão foi chamado por Deus, foi levado por Deus para uma outra terra, Abraão leva Ló com ele. Ele vai junto, ele faz parte desse chamado de Deus, ele faz parte desse convívio familiar, ele teve boas influências, ele teve boas oportunidades. Mas ao contrário, ele fez uma escolha ruim atrás de outra. Quando Abraão e Ló chegam ao lugar onde iriam habitar, eles decidem morar separados. E Ló escolhe fazer sua habitação aonde? Vizinho de onde? Sodoma. A cidade mais perversa da época, cidade pecaminosa, abominada por Deus. E é lá que Ló estabelece a sua casa. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Os dois anjos que foram buscar Ló o encontraram aonde? Sentado na porta da cidade. Ló morava lá. O lugar que Ló escolheu para habitar foi em meio ao pecado. Deus envia dois anjos para que tirassem Ló de lá. E é interessante que Deus não faz isso pela justiça de Ló, mas ele faz isso porque se lembra de Abraão. É o sobrinho de Abraão. Por isso Deus poupa Ló e a sua família. Deus envia dois anjos. A cidade era tão perversa que quando eles veem os anjos entrando na casa de Ló, diz o texto bíblico que os homens cercam a casa e tentam obrigar Ló a colocar os dois para fora para que pudessem ter relações com eles. A história se desenrola, claro que isso não acontece, os anjos cegam todos aqueles homens, eles conseguem escapar, mas é interessante ver que, mesmo diante de tudo aquilo, Ló e a família dele tiveram que ser literalmente arrastados pelos anjos, forçados pelos anjos a saírem de lá. O amor àquela cidade, o amor ao pecado e a tudo que aquilo representava era tão grande que quando eles são tirados e é dada a eles a oportunidade de se salvarem da destruição, ainda assim a esposa de Ló olha para trás, sentindo falta daquilo, já sentindo falta daquilo que deixavam para trás. Por isso o texto bíblico narra que ela vira uma estátua de sal e é punida. Ló levou sua família para morar em meio ao pecado. E ele pagou o preço por isso. Eles precisaram então fugir, foram morar nas montanhas. E aí o texto narra um outro episódio ainda mais estranho, olha só. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem." Tem como isso ficar mais esquisito? As filhas de Ló resolvem embriagar o próprio pai para que se deitasse com elas. A que ponto chegou a família de Ló? Elas engravidam do pai e, de fato, têm filhos. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esse é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Ao longo da vida, enquanto teve sempre boas oportunidades, Ló optou por fazer más escolhas. Escolheu o pecado, escolheu o erro, escolheu a proximidade de Sodoma, escolheu viver tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E ele pagou o preço. E eu vejo aqui pelo menos duas instâncias de consequências do erro, de consequências do pecado. A primeira instância é a consequência pessoal. Ló perdeu sua família. Ele perde a mulher, porque a mulher amou mais o pecado, amou mais a cidade de Sodoma do que a Deus, do que a própria família. Ele perde as filhas que perderam o juízo e foram capazes de embebedar o próprio pai para que dormissem com elas. Perdeu a sua intimidade com Deus, perdeu seu relacionamento com Deus por causa das escolhas que fez. Mas o pecado de Ló não traz só consequências para si mesmo, para sua família. O pecado de Ló trouxe consequências para outros. Se você prestou atenção, esses filhos do pecado, do erro das filhas com ele, deram origem aos Moabitas e os Amonitas, que nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, foram dois povos que deram muito trabalho, que guerrearam muito com o povo de Deus. Ló teve a oportunidade de fazer parte da promessa de Deus para a vida de Abraão, mas ele escolheu o caminho contrário. E por isso, teve não só a sua vida destruída, como deu muito trabalho para o povo de Deus. Os nossos erros, os nossos pecados têm sérias consequências. Por isso, é importante que você pense muito bem antes de tomar as suas decisões.
Seus erros têm consequências não só para você, mas também para aqueles que te cercam. E principalmente, os seus erros, os seus pecados te afastam de Deus. Não seja como Ló. Pense bem, calcule a consequência dos seus atos e escolha bem. Escolha andar ao lado do Senhor. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Até a próxima lição. E aí, já leu a Bíblia hoje?